Notícias do momento, nesse dia 5 de março. Bem-vindo você aqui ao nosso canal. Aqui você tem resumo de tudo o que você precisa saber para não passar vergonha. Vamos lá, diretamente aos nossos vídeos de hoje, sem delongas. Aqui você fica sabendo, não precisa mais procurar por aí. Vamos lá, então aqui vemos o nosso cartaz de hoje, notícias internacional, né? E tremor de 4,3 no Irã levanta suspeitas. Parece que estão estourando túneis lá embaixo da terra também. Parece que esse tremor aí tem a respeito de túneis que estão estourando. A gente vai falar sobre isso agora. Também tem movimentação militar em Fortaleza, no nosso Notícia Nacional aí, algumas coisas acontecendo aqui no Brasil. E aí, nossos sempre vídeos Música Coração, Checkmate, a queda final com o professor Paulo Cassiano. E Vorcaro se encontrou com Ali de Mora, né? Esse é o nosso café aí que está sobre, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre os últimos assuntos, inclusive do Sicário, lá que tinha notícias que parece que aquela partida dele foi queima de arquivo, né? Todo mundo já sabe disso, e que os Estados Unidos teria já a real filmagem do que fizeram e quem fez aquilo. E a filmagem falsa foi divulgada para a imprensa aí, né? Então, olha só, né? Que coisa. Bom, aqui nosso cartaz de hoje também, nossas redes sociais, eu disperso dela da Aquário, tivemos uma live hoje às 13 horas, né? Abraço pessoal aí de Capão, grande palestra aí, foi muito bom, tá? Também obrigado minha Cris Furtado, tem o telefone dela para contatos para a mesa radiônica aí, muito legal o trabalho da Cris. A gente está planejando uma palestra em Porto Alegre agora e Capão, e nesse sábado estarei em Caxias falando sobre sobrevivencialismo, palestrantes gaúchos em ação junto com outros grandes nomes aqui do Brasil, em Samoara, dia 7 de março, um jantar, onde eu vou fazer uma participação aí. Vale a pena deixar o contato ali. Internacional, atenção, produção chegando. Atenção, tremor de 4,3 no Irã levanta suspeitas de teste nuclear secreto. Consulado americano em Dubai, sob fogo, drone do Irã provoca tensão internacional. Então parece que um drone, né, entrou no Dubai, na região do Dubai ali, a coisa tá feia também. E plantão do Diário do Brasil Notícias, Israel diz que qualquer um que assumir o cargo de líder supremo do Irã será eliminado, né? Então não tem ninguém ninguém mais quer esse cargo aí, esse cargo de líder supremo já vai ser eliminado. E a sucessão do Irã, o filho de Ali Khamenei é escolhido líder supremo em meio às tensões regionais, só que a maioria dos filhos dele foi abatido também, né? Então, não sei se vai dar certo eles colocarem isso aí, vão tentar bater a todos. E o devastador Israel se encontra em lugar secreto no Irã que estava produzindo, Israel encontrou esse lugar que estava produzindo armas núcleares e faz bombardeio gigante ali nesse local e, né, acabou com a situação que havia ali. Grupo de elite dos Estados Unidos desembarca no Paraguai e chama atenção para uma mega operação que poderá acontecer aqui no Brasil também, né? E aqui vemos o drone chamado de Shahed, que é um drone de baixo preço, que foi o drone do Irã, da qual os Estados Unidos também acabou copiando o modelo e usando esse drone para as suas ações, né? Inclusive eles fizeram um enxame de drones para enganar os radares iranianos, né? Então esse drone Shahed acabou se voltando contra o seu próprio criador. E Trump afirma que se não tivesse parado o Irã, iríamos ter uma G nuclear. Então ele de fato falou certo, né? Que isso aí ia dar problema, muito problema mesmo, né? Se acontecesse isso aí. Vamos lá também, o regime do Irã nunca vai se recuperar mais, né? Pilotos do B-2, Estados Unidos, acabam de fazer algo incrível. Eles estão estourando todos os bunkers que estão muito abaixo da terra, né? Muito abaixo. Então, é muito sério o que estão fazendo, desmanchando toda essa parte de produção de armas nucleares no Irã. E o departamento militar americano, chamado de CENTCOM, confirmou um duro golpe no Irã. Estados Unidos afunda o porta-drones fantasmas do Irã, o Shahid Bajeri, destruído no Golfo. Acabou o navio, não tem mais nada, foi, né, já está afundado e pronto, não tem helicópteros, tudo que eles tinham foi afundado ali, tá? Ele tinha muitos drones também ali, foi afundado. E o Trump incentiva a rebelião no Irã.
ele sabe que as pessoas têm que agora tomar o poder real e não deixar para essa gente do mal, né? Míssil do Irã contra a Turquia é abatido e a OTAN é acionada, porque a Turquia faz parte da OTAN, ou seja, se uma pessoa entra com mísseis da OTAN, é porque, né, a OTAN foi atacada e poderá reagir, tanto que a Itália agora mandou forças para a Arábia Saudita também. A Itália entra no conflito agora nesse momento, mandando, a Giorgia Meloni acabou de noticiar agora que ela mandou forças militares para a Arábia, para a contenção de mísseis e outras coisas mais, tá? Estados Unidos lança mega ataque contra a capital do Irã e destrói frente do regime. Não tem mais, o regime está totalmente destruído, né? Então aqui vemos o momento em que o submarino americano destrói um submarino do Irã, né? Guerra de submarinos, um destruindo, que coisa, né? A gente está vendo um conflito aí que chega a ser cinematográfico, conflitos de submarino. E mísseis Tomahawk a caminho de alvos no Irã estão viajando lá a alta velocidade para destruir bases de baterias antiaéreas. E o Comando Central dos Estados Unidos divulga imagens do primeiro uso histórico de mísseis de ataque de precisão de longo alcance dos Estados Unidos contra o Irã. Temos algumas imagens aí de mísseis longo alcance, os Tomahawk, eles conseguem fazer longas distâncias, né? E o secretário de Segurança do Irã faz uma ameaça a Trump, como se adiantasse isso, né? Bom, o orçamento de guerra dos Estados Unidos é 90 vezes maior que do Irã, então não tem comparação, eles têm um material aí sobrando, o Irã não tem tanto material assim, eles já estão se entregando, acabou a marinha americana, acabou tudo. E Espanha aceitou cooperar com os Estados Unidos no Oriente Médio, diz Casa Branca. E pelo menos 15 aviões militares dos Estados Unidos deixaram a Espanha, tá? E também Trump expõe em coletiva grave motivo de ter decidido atacar o Irã. O motivo foi esse, né? Que o Irã iria utilizar as suas armas nucleares contra o mundo e isso ia ser muito mal, ia trazer uma guerra mundial muito forte. Então ele já se adiantou, né? E aqui fala do Mojtaba Khamenei, cotado para ser o novo líder supremo do Irã, né? Aqui um grupo de mulás e voluntários da Jihad estava em uma reunião quando um ataque aéreo destruiu o prédio ao lado. Olha aí, né? Então eles estão todos aí reunidos e acabaram sendo abatidos juntos aí, um apagão total e um caos tremendo ali nessa região. Starmer sobre o Irã, que é o primeiro-ministro, disse: esse conflito pode continuar por algum tempo. Starmer da Grã-Bretanha, né? Pode continuar por algum tempo. E a justiça foi feita, né? A situação no Oriente Médio está cada vez mais tensa. O Irã usou mísseis de fragmentação contra Israel. Israel também está sendo severamente ali lesado com pequenos mísseis assim que vão direcionados à população civil, enquanto o Irã fecha as passagens do Estreito de Hormuz, que está aparentemente fechado, né? Embora toda a marinha dela tenha sido acabada, toda a marinha do Irã, né? E o novo líder do grupo extremista Hezbollah disse que declarou G contra Israel e 10 minutos depois Israel respondeu com um ataque direto no Líbano e acabou com o líder. Então é isso que está acontecendo, mais um que se foi, né? Meia nossa. Bom, deixa eu falar um pouquinho agora sobre a França. A França também está entrando na guerra, agora países da Europa estão entrando na guerra. A Itália mandou efetivo lá para a Arábia e a França entrou com seu porta-aviões nuclear Charles de Gaulle. Então o que vai acontecer agora com esses novos elementos ali no conflito do Irã? O porta-aviões francês é o maior porta-aviões que existe ali no mar Mediterrâneo, na Europa, e ele está se dirigindo também para a região, porque sabe que a coisa vai ficar feia também e precisamos de mais reforço de países da OTAN. A OTAN, então, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que diz, né, que todo país que for agredido, os outros irão socorrer. Como a Turquia foi agredida, agora a OTAN entrou nesse conflito também, né? Olha só que coisa, né? E vemos agora aqui com 42 mil toneladas, 2 reatores nucleares, o Charles de Gaulle é o único porta-aviões atômico fora dos Estados Unidos e que pode cruzar o oceano por anos sem reabastecer combustível, né?
É um porta-aviões assim enorme também, né, grande modernismo, o porta-aviões. E aqui também, como eu falei, né, tem alguns aviões novos que estão sendo colocados como esses drones chamados de Lucas. É um drone que é a cópia do Shahed. É um drone americano que infestou ali os radares do Irã e eles conseguiram localizar quem era esse radar, onde estava esse radar, e o Shahed, então, que é no caso o Lucas, né, que é a cópia do Shahed, foi lá, é um drone barato que conseguiu desmantelar a localização iraniana dos seus radares. E também as lanchas, o pessoal das lanchas iranianas estão tentando atacar os aviões americanos, os barcos, né, e agora a gente vê que esse avião chamado de A-10, que é um avião bem forte mesmo para atacar lanchas, está derrubando todas as lanchas iranianas. Então tem muitos artefatos aí maravilhosos também, tá bom? Aqui vamos voltar para a América do Sul, né? O Irã de fato não tem chance nenhuma, eles precisam se entregar, só que eles têm essa ideia de botar arma nuclear, né? E aí complica um pouco porque eles podem fazer alguma maldade ali na região. O Reino Unido não descarta futuros ataques a instalações de mísseis de Irã, indicando autoridades. Então eles estão assim sabendo também que a Força Aérea dos Estados Unidos e a Royal Air Force, a RAF, né, que é a Força Aérea Britânica, estão unidos aí para que se precisa, né, fazer algum ataque especial. E a França também mobiliza caças sobre os Emirados Árabes Unidos para proteger suas bases militares, tá? Então os caças Rafale da França, que são muito bons também, muito potentes, e o dólar segue no exterior e cai ante o real, apesar de receios com o conflito no Oriente Médio. Então está caindo ante o real, o dólar está oscilando bastante e o mercado de ações de Dubai caiu 4,6% no início da sessão, né? O pessoal está assustado com a bolsa está caindo muito, né? E aí o pessoal está vendendo e está com medo que a coisa aconteça. Então, o Departamento de Justiça deveria processar os bancos que manipulam o preço da prata, né? A gente vê muito que os bancos agora estão fazendo as suas trocas, né, para moedas, ouro e prata, né, lastros, para ter lastro da sua moeda. Então eles conseguem manipular o preço da prata, para cima, para baixo, né? Então eles fazem uma bolha inflacionária em cima das notícias. Então tudo isso vai ter que ser visto, porque não poderia, você tem que agir conforme a oferta e procura, né? Bom, aqui eu vou colocando meu amigo aqui, Francisco Fernando Lisboa. Loirão exclui L de evento nos Estados Unidos, a coisa tá feia para o Brasil, né? O Loirão aí tá. E aqui diz assim que os convidados que foram na cúpula de Miami, né, que vai acontecer 7 de março, o Milei, o Bukele, o Rodrigo Chaves, as pessoas do bem, né, todas as pessoas do bem, o presidente do Paraguai, da Costa Rica e dos outros países, mas o Lula não foi citado, né? Bom, aqui também falamos que aqui na América Latina, né, que o líder do cartel que foi abatido, conhecido como El Mencho, mantinha uma lista de 221 líderes globais que fizeram pedidos de pequenos com idades específicas e preferências. Então ele dava esses pequenos para lá. Então tá aí, El Mencho mandava para os líderes globais, né? Veja só, isso acontecia aqui na nossa América, junto aqui no México, né? Eles pegavam mexicanos e gente americana também. Aqui, combatentes de elite do Hezbollah retornam ao sul do Líbano para lutar contra tropas israelenses, dizem fontes libanesas. E aqui 50 mil arquivos perdidos de Epstein serão divulgados essa semana. 50 mil novos documentos desaparecidos. E parece que eles estão querendo incriminar, botando até o mesmo presidente americano nisso aí, mas eu já falei várias vezes, ele foi apenas um infiltrado lá. Bom, um barco da polícia acaba de chegar à ilha de Epstein, enquanto rumores giram de que eles estão planejando finalmente revelar os corpos, ou seja, eles vão fazer escavações ali e encontrar, né, os que sobrou daquela história ali. Eles vão fazer isso agora também. Didi foi condenado a 4 anos e 2 meses
por transporte dos pequenos, né? Então a soltura de Didi é antecipada pela justiça americana. Estão tentando soltar ele aí porque, né, tá aí o Didi, né? O Didi. E também Papa Leão XIV dá fim ao socialismo na Aparecida. O Papa muda o arcebispo de Aparecida, porque ele era muito comuna, né? E a gente vai falar em outros momentos que o Deus que foi pregado na Bíblia, aquele falso Deus, barbudinho, né, de sentado num trono, julgando a humanidade, esse tipo de coisa, de fato isso não existe, né? Então nós somos enganados e a verdade está vindo à tona, doa quem doer e pense você o que quiser, mas o Deus que a gente idolatrava no Velho Testamento, no Novo já é um pouquinho diferente, mas no Velho Testamento esse Deus de fato foi criado pelo Constantino, como a gente sabe, né? Então temos que cuidar porque a gente foi enganado durante muito tempo e agora chegou a hora da verdade. E até mesmo as igrejas passarão pela peneira, a peneira da verdade. Nada sobreviverá à verdade que será derrubada e dita para todos. Bom, aqui também temos notícias nacionais que vamos fazer em seguidinha. Vamos falar sobre o nosso capitão na outra edição e vamos falar sobre o Vorcaro, que já foi em Cana, e outras coisas mais que vão ser trazidas aí para nós agora no plantão nacional, no plantão na Notícias do Momento, edição nacional, que vem em seguidinho. Então vocês acessem o nosso vídeo aí deixando o seu like aí. Quem puder dar uma força pro canal, agradecemos a sua presença aqui, tá? Colabore com a gente, meus queridos. Um grande abraço, a luz venceu, compartilhe.